queria partilhar com os irmãos desta manhã um sermão que fala acerca de sucesso e definição de sucesso. Em alguma pesquisa que eu fiz na internet, uma delas diz assim: o que é que entendes por sucesso? Diz: sucesso é consequência positiva de alguma coisa que expressa o êxito de quem fez essa coisa. Pode ser um acontecimento favorável, resultado feliz, êxito, um projeto que teve sucesso, algo ou alguém que obteve êxito e que possui excesso de popularidade. Então isto é algumas definições que o mundo ou a sociedade tem por sucesso. E eu gostava hoje de falar sobre o sucesso aos olhos de Deus. E o Senhor colocou no meu coração partilhar com os irmãos um texto que se encontra em Êxodo, capítulo 33, em que o povo de Deus teve que entender e perceber o que era sucesso realmente. E acho que tem lições que nos podem ensinar alguma coisa, ou pelo menos relembrar alguma coisa para nós também nesta tarde. Êxodo capítulo 33, versículos 1 a 6, e depois vou ler só o 14 e o 15 também. Então, a palavra do Senhor diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: leva este povo que trouxeste do Egito para a terra que prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, porque lhes prometi: darei esta terra aos vossos descendentes. Mandarei um anjo na vossa frente para expulsar de lá os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. É, pois, uma terra onde brotam leite e o mel. Mas eu não viajarei convosco, porque vocês são obstinados, e arriscar-me-ia a ter de vos destruir durante o caminho. Quando o povo ouviu esta má notícia, ficaram, na minha tradução diz, acabrunhados. E ninguém se arranjou nem pôs os seus adórnos, porque o Senhor mesmo dissera a Moisés que lhes transmitisse o seguinte: vocês são um povo obstinado e rebelde. Se eu ficasse, um momento que fosse no vosso meio, teria de vos exterminar. Tirem, pois, os vossos adornos e enfeites até que eu decida o que farei convosco. E foi assim que eles se despojaram dos seus atavios aos pés do Monte Horebe. Saltando ao versículo 14 e 15, do 14 a 16, do mesmo capítulo 33, diz assim a palavra: e o Senhor respondeu-lhes: eu próprio irei contigo e terei descanso. E Moisés responde dizendo: se não fores connosco, não nos deixes afastar-nos um só passo deste sítio. Se não vieres connosco, quem é que fica a saber que eu e o teu povo achamos graça aos teus olhos e que somos um povo separado diante de todos os outros povos sobre a face da terra? Amém. Oremos. Senhor, nesta tarde te louvamos pela tua palavra. Palavra viva, eficaz, palavra que edifica, palavra que nos exorta, nos anima. Senhor, a tua palavra é tudo o que nós precisamos nesta tarde, Senhor. A tua presença já está cá. Estás aqui no nosso meio, Senhor. E a tua palavra, Senhor, é a manifestação da tua voz, e por isso nós pedimos que possas falar através da tua palavra, abençoando as nossas vidas, Senhor. Usando-me, Senhor, apesar de ser um vaso fraco, frágil, dependente totalmente da tua graça. Eu oro, Senhor, para que tu possas falar à tua igreja nesta tarde e a cada um de nós, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Para o povo de Israel, nesta altura, depois de terem passado 400 anos no Egito, de escravidão, de estarem subjugados à vontade de um povo que era mau, que os explorava, escravizava, para o povo de Israel, nesta altura, que estavam a caminho daquilo que era a promessa de Deus para eles, o cumprimento da promessa, a terra prometida. Então, alcançar e chegar à terra prometida era o êxito, o sucesso para eles. Era, digamos, o culminar de uma promessa feita mais ou menos 400 a 500 anos antes a Abraão, de que o Senhor lhe iria dar essa terra quando ele saísse da sua parentela, do seu país, dos caldeus. Então o Senhor mostraria uma terra onde essa terra seria uma bênção para o seu povo, para os seus descendentes. E o povo de Israel, nesta altura, estava no deserto, a caminho de chegar àquilo que era a terra que o Senhor tinha prometido muito antes a Abraão.
e à sua descendência. Então, o êxito, o sucesso naquela altura era chegar à terra prometida. Deus tinha prometido a Abraão que essa terra era um símbolo de descanso, um símbolo de bênção, o cumprimento de uma aliança, a aliança que o Senhor tinha feito a Abraão. E ao ler este texto, desde o capítulo 33, faz-me refletir sobre o verdadeiro valor da bênção de Deus sobre nós e do sucesso para qualquer filho de Deus e qualquer cristão. Na realidade, qual é o valor de nós chegarmos à terra prometida se o Senhor e Rei não estiver presente? Este último louvor acho que foi uma perfeita introdução para o sermão que eu tenho para vocês hoje. Foi mesmo, eu acho, Deus a preparar e a testificar, não é? Daqui, a presença do Senhor é que dá sentido a qualquer êxito e sucesso que nós tenhamos. Podemos alcançar sucesso, conforto, prosperidade, mas será que isso tem sentido se Deus não estiver connosco? Então eu quero refletir sobre 3 lições que eu aprendi ao meditar neste texto, com o povo de Israel e com esta interação e este diálogo, porque isto é um diálogo entre Deus, Moisés e o povo, em relação àquilo que estava para acontecer. E nos primeiros 3 versículos eu consigo perceber, e o povo conseguiu também perceber, em especial Moisés, que a terra prometida era vazia sem a presença de Deus. Deus prometeu ao povo que naquela terra de Canaã seria um lugar onde haveria cidades prósperas, campos férteis, riquezas, e os próprios espias que tinham ido antes espiar a terra prometida, eles testificaram disso. Eles trouxeram caixas de uvas enormes, trouxeram frutos daquela terra. Aquilo era uma terra abençoada. Então, eles compreendiam que naquela terra havia prosperidade, havia riqueza, era um lugar de um sonho antigo para o povo, era um lugar onde eles estavam a caminhar em direção a essa terra, a esse lugar. No entanto, era um lugar com desafios, dificuldades. O Senhor prometeu que daria aquela terra, apesar daqueles povos que lá viviam, mas o Senhor disse alguma coisa que deixou o povo espantado, eu creio que aterrorizado. O Senhor disse: eu vou enviar um anjo para guiar-vos até lá, mas eu mesmo não iria junto por causa da dureza do coração. Ele diz: eu não vou viajar convosco, vocês são duros, são obstinados, e eu poderia ter que arriscar-me a destruir-vos durante a caminhada. Por isso eu não vou. Eu vou mandar um anjo. E este aviso é terrível para o povo de Israel naquela altura. Se calhar alguns diriam: aleluia, um anjo. Os anjos são ministradores, mas eles não são Deus. Alguns querem ver anjos, eu prefiro ver Jesus, na realidade. Este é um aviso para cada um de nós, para percebermos que a terra prometida por si só não é aquilo que iria dar significado ao povo. Apesar de ser um lugar cheio de bênçãos, um lugar onde manava leite, mel, a presença de Deus era o que significava e dava sentido àquela terra. A sua abundância, a abundância de tudo o que lá tinha, sem Deus com eles, era algo superficial, algo que não satisfazia a alma, porque dentro de um coração há um vazio que só a presença de Deus pode completar, já dizia um filósofo. Ou seja, há um vazio dentro de nós, por maior êxito, maior sucesso que nós consigamos, se Deus não está ali presente, então nada faz sentido na nossa vida. A maior riqueza que Israel poderia ter não era um lugar físico de Canaã, mas era a intimidade e a presença do próprio Deus no meio deles. E eles tinham que perceber isso. E esta passagem traz à luz esta verdade que se aplica a nós hoje. Muitas vezes nós buscamos prosperidade financeira, segurança financeira, estabilidade, resultados profissionais, sucessos na nossa vida, uma vida confortável. E não está mal isso. O que está mal é se nós percorremos esse caminho, correndo o risco de procurar satisfação para as nossas vidas ao alcançar cada uma dessas coisas, e esquecendo-nos daquele que é o único que é capaz de satisfazer as nossas almas. Podemos alcançar os desejos, mas se a presença de Deus não estiver connosco, tudo isso se torna vazio. Tudo se torna vazio. Eu tenho experimentado isso na minha vida, percebido que Deus é quem dá
sentido a qualquer coisa que eu consiga alcançar. Provavelmente muitos de vocês, mais velhos até que eu, podem testificar isso muito melhor do que eu. O que fazia Canaã ser especial não era a sua prosperidade, mas era o facto de ser um lugar onde o povo tinha um pacto e uma aliança para viver com o seu Deus, em constante presença do seu Deus. Todos nós estamos a caminho da nossa terra prometida, certo? Qual é a nossa terra prometida? O céu. Agora, o que é que dá sentido ao céu? É o céu em si mesmo ou é porque é morada do nosso Deus? E é lá que nós vamos encontrar Jesus Cristo. Porque se fosse apenas um lugar onde nós dizemos, ok, no céu não haverá mais choro, janto, não haverá mais doença, não haverá mais lágrima, não haverá mais... Tudo isso é excelente. Mas o que dá sentido ao céu é que lá está o nosso Deus, Jesus Cristo. Eu anseio, eu ainda sou jovem, tenho tempo, não estou com pressa, mas eu anseio a hora em que eu chegar ao céu, poder beijar Jesus Cristo, meu Salvador, poder beijar os seus pés, poder abraçá-lo, poder ouvir a sua voz. Sabe, eu invejo muito aqueles que conseguiram ouvir a sua voz. Eu ouço a sua voz no coração, mas eu desejo. Então, o que dá sentido à minha caminhada até à terra prometida é Deus, é o Senhor. E nesta conquista, neste caminhar até lá, o que dá sentido à minha caminhada é a presença de Deus. O Senhor estava presente com o povo durante aqueles anos no deserto, com uma nuvem a proteger o sol e com uma coluna de fogo também a aquecê-los e a guiá-los. Era a presença de Deus a cuidar do povo, e isso é que dá sentido às nossas vidas. Isto nos leva a refletir as nossas próprias expectativas e realizações na vida. Quantas vezes nós colocamos as nossas esperanças e resultados em conquistas, em vitórias, mas esquecemos do nosso relacionamento com Deus durante a caminhada? Será que nos contentamos em seguir o caminho onde Deus não está presente? Já que as conquistas nós achamos que nós, para a nossa própria sabedoria, até as conseguimos. Mas se Deus não está presente, não vai trazer satisfação às nossas almas. A terra prometida é a verdadeira presença de Deus no nosso caminhar até ela. E lá. Por isso precisamos escolher Deus e a sua presença como ao povo. O Senhor falou com Moisés e disse que não iria. E Moisés lhe respondeu e disse: se a tua presença não for connosco, não nos faças subir deste lugar. A segunda coisa que eu, ao meditar nesta palavra, aprendo é que o sucesso sem a presença de Deus pode trazer consequências graves. A resposta do povo de Israel ao ouvir que Deus não iria com eles foi imediata e profunda. Relata que ao ouvir esta notícia o povo ficou, na minha tradução diz acabrunhado, mas na realidade o povo ficou a prantear quando ouviu. Algumas traduções dizem mesmo isso. Ao ouvir esta má notícia o povo pôs-se a prantear, a chorar, desconsolado, porque a promessa de uma terra que era próspera, se Deus não estava com eles, então não teria sentido. Nada já parecia atraente, e na realidade é isso mesmo. Quando Deus não está naquilo que nós queremos conquistar, quando nós conquistamos, já não parece tão atraente. Aquilo que era o alvo deles, aquilo que era o foco, aquilo que era o que estava prometido, a definição de sucesso para eles conseguir, tornou-se um lugar que já não era igual. Já não era a mesma coisa olhar para aquilo e pensar, bom, o que nos adianta é nós chegar até lá sem a presença de Deus, e se Deus não está connosco. Por isso eles pranteavam com esta má notícia. Eles perceberam que não bastava possuir a terra prometida, mas naquele lugar nada teria sentido se Deus não estivesse. A plenitude de Deus era aquilo que eles desejavam, e deve ser aquilo que nós desejamos em cada coisa. Estava a ouvir a irmã, parabéns já agora, 4 anos, estava-me a lembrar do meu tempo de seminário, não é? Foram dos tempos mais difíceis que eu passei. Difíceis porque eu era forçado a tentar entender Deus com uma mente tão limitada, a estudar aquelas doutrinas que, sabe, eu sentia às vezes assim, ok, parece que estou a pôr Deus em cima de uma mesa de operação, a tentar dissecar Deus para entender todas as coisas, e aquilo, a grandeza de Deus é imensa. Foi um desafio para mim, e mais desafio foi, na última capela, antes
da minha graduação, o irmão Delmiro, da Igreja das Boas Novas, lá de Lisboa, dos irmãos, da Igreja dos Irmãos das Boas Novas, ele pregou para nós, alunos, e sabem o que é que ele nos disse? Disse assim, estávamos lá para aí, 15, íamos graduar, e disse, olha, muitos dos que estáis aqui, daqui por 10 anos já não estáis no ministério. E eu pensei, ui, que coisa, não é? Mas a verdade é que muitos daqueles que estavam lá já não estavam no ministério. Porque o que é que me dá êxito como pastor? É ter uma igreja cheia? É pregar bem ou fazer coisas muito bem? O que dá êxito ao ministério e à minha vida é a presença de Deus. O que dá êxito à igreja onde eu estou e pastoreio é que Deus esteja presente, que Ele se manifeste. Não é fazer coisas muito intensas, fazer muitas coisas. Se Deus não está, tudo se torna vazio. Então, a presença de Deus tem sido ao longo da minha caminhada aquilo que tem dado sentido ao meu ministério. E essa percepção ensina verdades para o meu coração. É que se o sucesso não está alinhado com a presença de Deus, ele pode trazer consequências graves. Quais algumas armadilhas? Por exemplo, vaidade. A minha igreja está cheia porque eu sou um excelente pregador. Eu sou um excelente líder. Eu sou um excelente... Não é? Eu sou bom. Quando nós achamos que tudo se encerra em nós, então pode trazer alguma vaidade. E a vaidade é má. Porquê? Porque a vaidade precede algo que é o orgulho. E o orgulho na nossa vida é o segundo ponto. A confiança de que nós somos bons nos torna orgulhosos. E parece que nada vem de Deus e tudo vem de nós. Parece quase que Deus precisa de nós para fazer acontecer as suas coisas. A vaidade acaba por nos cegar. Porquê? Porque nós pensamos que já não dependemos de Deus. Eu sou uma pessoa de sucesso. Querem ver? Olhem para a igreja que eu pastorei, está cheia. Olhem para isto que nós fazemos, é lindo. Olhem para o grupo louvor. Tantas e tantas coisas. O orgulho afasta-nos de Deus e faz com que nós não dependamos de Deus, mas achemos que as nossas conquistas são por nós mesmos. O povo de Israel tinha essa tendência e nós também a temos. Eu tenho que lutar com ela. Às vezes o sucesso provoca vaidade, orgulho e afasta-nos de Deus. Ou seja, cria uma falsa sensação de segurança. Olhem o que eu consegui. Sabem aquela passagem daquele homem que olhava, os seus graneiros estavam cheios, não é? E olhava para aquilo e dizia, descansa minha alma, tudo o que eu consegui, deleita-te nisto. E o Senhor disse, olha, hoje venho buscar a tua vida. E para quem será aquilo que tu conseguiste guardar? Então, o que dá sentido é a presença de Deus. E às vezes nós achamos que somos tão bem-sucedidos que já não precisamos tanto de Deus. E muitas vezes torna-se um fardo nas nossas vidas. Coisas que nós não aprendemos a descansar em Deus, conquistas terrenas, deixam de ser motivo de gratidão, transformam-se em algo que nos prende, nos limita. Sabem, eu quando penso sempre naquilo que nós conquistamos nesta vida, com a graça de Deus, e vejo às vezes pessoas que se tornam escravos daquilo que conquistaram. Então eles não são possuidores de posses, mas possuídos por aquilo que têm. Eu tenho tanta coisa, olha o que eu tenho. E ficam agarrados àquilo, e aquilo torna-se um peso no seu coração, um peso na sua vida. E mais uma coisa é que temos o perigo de perder a sensibilidade espiritual. Ou seja, quando nós conseguimos todas as coisas que nós achamos que são fruto do nosso esforço, a presença de Deus não estamos sensíveis a ela, e então perdemos esta sensibilidade espiritual. Esta sensibilidade que nos impede de perceber às vezes que na busca de conquistar coisas nesta vida, nós nos desviamos do verdadeiro propósito de Deus para a nossa vida. Às vezes enfrentamos crises porque nos desviamos em busca de coisas que são sonhos, que não são maus em si mesmos, mas que nós não trouxemos Deus para elas. Desejos que nós temos na nossa vida de alcançar coisas que se calhar nós não olhamos sequer ao Senhor, se era a vontade de Deus para nós. E precisamos em cada coisa que nós empreendemos, eu acho que Deus é um Deus que coloca sonhos dentro de nós, conquistas dentro de nós, objetivos dentro de nós,
porque Deus também é da sua própria natureza, é criador e é inovador, e nós precisamos dessa essência também dentro de nós. E isso não é mau. O que é mau é quando nós perseguimos as coisas sem trazer a presença de Deus para conquistar isso. E o povo de Israel percebeu. Ele percebeu, ok, nós fizemos más escolhas, tivemos muitos anos lá presos por causa de más escolhas, e agora nós estamos a caminho da terra prometida, e o nosso orgulho, a nossa vaidade, aquilo que nós conquistamos ou vamos conquistar não pode ser impedimento. O que é preciso é nós reconhecermos que a tua presença vai connosco. Sabe, não havia motivo para a alegria. Um anjo era bom, os anjos são seres celestiais e poderosos, e nós vemos a ação de anjos muitas vezes na Bíblia. Mas isso não era suficiente, eles queriam a presença de Deus. Por isso não era motivo de festa estarem com a garantia de que iriam conquistar a terra, porque Deus estava a dizer, vocês vão conquistar, mas eu não vou com vocês. A terceira coisa e última, a presença de Deus é a maior bênção que podemos receber na nossa vida. Moisés entendeu essa verdade de forma profunda, e o povo entendeu essa verdade de que a terra não teria valor sem Deus. Por isso ele dizia, se não fores connosco, não nos deixes afastar-nos um só passo deste sítio. Se a tua presença não é connosco, Senhor, eu não quero subir daqui, não quero ir para lado nenhum. E esta frase revela um entendimento e um desejo de uma prioridade que deve ser presente na vida de todo o cristão. É a presença de Deus constante, a cada manhã. Quando nós nos levantamos de manhã e nós pensamos no dia que temos, a primeira coisa que nós podemos fazer e devemos fazer é orar ao Senhor e dizer, Senhor, que a tua presença vá comigo onde quer que eu vá hoje. Sabe, eu tenho uma oração de consagração. Eu sempre entrego a minha vida, ponho os pés no chão e entrego a minha vida ao Senhor. E digo, Senhor, que os meus lábios falem a tua vontade neste dia, que os meus olhos olhem para coisas que te honrem, que os meus pés caminhem na tua vontade. Guarda-me, eu quero ir contigo. Às vezes nós, na correria da vida, é tendência humana, levantamos cheios de preocupações com coisas e corremos para tudo, como se tudo dependesse de nós, e esquecemos de entregar o nosso dia ao Senhor para que Ele nos guie nas conquistas que Ele tem para cada um de nós, porque Ele tem. Mas nós precisamos da Sua presença, porque a Sua presença é o mais importante em qualquer coisa que nós possamos fazer. Se tu não vais connosco, não nos faças subir. Esta é uma lição crucial que precisamos aprender. Eu acho que Moisés, aquilo que estava a dizer ao Senhor, é uma lição para mim também. Ele estava a dizer assim, Senhor, é melhor eu estar todo o resto da minha vida neste lugar desafiador e árido, como o deserto, mas contigo, do que num lugar de abundância sem ti. Ou seja, Moisés preferia ficar no deserto e dizer, eu posso ficar aqui até o resto dos meus dias, se a tua presença estiver comigo. Se a tua presença não estiver, então eu não quero ir para lado nenhum. Prefiro ficar no meio do deserto. O deserto não é um lugar onde ninguém quer ficar a morar, certo? Mas Moisés dizia, eu prefiro ficar aqui, se a tua presença estiver comigo. Muitas vezes buscamos vitórias, conquistas, sucesso no reino de Deus, nas nossas vidas. Buscamos prosperidade, saúde, segurança, mas esquecemos de buscar a presença do Rei, a presença daquele que pode trazer sentido a tudo isso. Uma vez, a minha esposa deu um tombo bastante grande numa escada. Ela tem escoliose múltipla na coluna, ela tem vários problemas de saúde com a coluna, muitas dores, e então caiu, e eu não estava com ela ficou sem se conseguir movimentar e foi levada para o hospital para as urgências. Então eu fiquei um bocado aflito. Isto já foi há uns anos. Fui lá ter as urgências e consegui ir para a beira dela, na altura permitiram. Ela também é espanhola, às vezes tem dificuldade em comunicar, a se fazer entender. Apesar de há muitos anos estar cá, eu não sei porque os espanhóis nunca aprendem a falar português. E estava lá com ela aflito, e então aquilo começou-me a inquietar, porque urgências nós sabemos como é. O que é que acontece nas urgências? Tempo. É preciso ter paciência, exercer frutos do espírito, não é? Paciência, temperança, mansidão. E eu comecei a ficar agitado, porque ela não conseguia mexer-se, ficar agitado com um médico, com o outro,
e já ficar chateado com os médicos, então ela está aqui há tanto tempo, ninguém faz nada, não sei quanto, e aflito. E de repente o Senhor trouxe ao meu coração algo assim: olha, estás aqui a falar com os médicos, estás aqui aflito, estás aqui como uma barata tonta, não é? Uma barata assustada. E ele disse-me assim: olha, eu estou contigo, tu já falaste comigo? E eu fiquei assim a pensar, isso foi aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração: já falaste comigo? Quando alguém tem uma coisa grave, como aquela que estava a acontecer, qual seria a primeira coisa que deveríamos fazer? Não era ligar para o 112, era orar ao Senhor. E eu inclinei a minha cabeça sobre a minha esposa e comecei a orar, arrependido e humilhado diante de Deus. Sim, Senhor, a tua presença, o teu cuidado é muito mais do que qualquer coisa que qualquer médico possa fazer nesta hora. O que eu quero dizer com isso é que às vezes nós queremos coisas, queremos conquistas na saúde, por ficarmos doentes, conquistas no nosso trabalho, na escola, nos cursos, na igreja, mas precisamos trazer Deus para essas coisas, porque é a sua presença que dá real sentido. Moisés dizia: olha, eu posso ficar aqui o resto dos meus dias. Infelizmente ele nem entrou na terra prometida, ficou às portas, só olhou, não é? Eu imagino Moisés olhar para a terra prometida, aquilo que ele tinha passado para chegar até lá, e o Senhor não o permitiu nem sequer entrar. Por isso o maior êxito de Moisés nem foi entrar na terra prometida, mas foi saber caminhar com Deus cada dia. Então não importa buscar prosperidade, saúde, segurança, se esquecermos de buscar a presença de Deus. A nossa prioridade deve ser a comunhão com Deus e não apenas as bênçãos do seu reino. As bênçãos materiais comparadas à presença de Deus na nossa vida são secundárias. Em comparação com a riqueza espiritual de experimentarmos esta intimidade diária, este cuidado divino, este viver às vezes neste deserto que é o mundo, confiantes na presença, no consolo de Deus. Porquê? Porque a presença de Deus é várias coisas, e entre elas eu destaco 3. Primeiro, ela é fonte de verdadeira paz e segurança. O mundo pode estar a derribar à nossa volta. Quando nós estamos cientes de que estamos com Deus, que o Senhor está connosco, então a verdadeira paz vem sobre nós, independentemente das circunstâncias. Nós temos a certeza de que o nosso Deus está connosco. A segunda é que a presença de Deus é guia em todas as situações. Quando nós estamos em dificuldade, quando nós não sabemos para onde ir, quando nós temos dificuldade no nosso caminhar, incerteza em relação ao futuro, busquemos Deus, porque a sua presença é um verdadeiro guia em todas as situações. Moisés e o povo entenderam que isso diferenciava o povo de qualquer outro povo. Eles dizem: Senhor, se tu vais connosco, todos os outros sabemos que nós somos o teu povo. O que faz a sua vida diferente, a minha vida diferente, é as pessoas verem que Deus está connosco, de que Jesus está connosco. Não é os seus êxitos e as suas conquistas, é a presença de Deus na nossa vida que vai fazer com que os outros povos possam ver, as outras pessoas lá fora possam ver de que verdadeiramente Deus está connosco, e isso faz toda a diferença. E em terceiro, a presença de Deus é a verdadeira riqueza. Moisés percebeu que a verdadeira riqueza estava na intimidade com Deus, em valorizar o seu relacionamento, em estar nessa presença constante acima de qualquer outra coisa. E é isso que nós devemos procurar. E muitas vezes, concluindo, eu dou por mim em busca e concentrado e desgastando a minha energia em buscar coisas desenfreadas que acredito, de uma forma desenfreada que acredito que vão trazer mais felicidade, que vão abençoar mais a minha vida, que eu vou ser, sei lá, mais feliz, mais realizado. Mas isso é realmente um engano. Isso vê-se até num carro, por exemplo, não é? Às vezes nós compramos um carro novo, no primeiro até obrigamos a esposa a limpar os pés antes de entrar lá para dentro, para não pisar o tapete. Passados uns anos o carro já não é novo, já não tem o mesmo valor para nós. Não é? As coisas vão perdendo o valor, mas a presença de Deus constante em nós, nas nossas vidas e connosco, tem sempre, e é sempre o maior valor e a maior riqueza. Por isso, como é que nós podemos proteger-nos dos enganos do mundo? Avalie as suas prioridades. Ou seja, avalie se está mais interessado
nas bênçãos e na terra prometida deste mundo do que na comunhão com o abençoador. Segundo, busque a cada dia a presença de Deus acima de tudo. De tudo. Ora, Senhor, em qualquer empreendimento, em qualquer coisa, Senhor, se tu não vais comigo, eu não quero sair daqui. Prefiro não ter isto. Terceiro, cultive uma vida de intimidade com Deus. Oração, leitura da palavra, adoração. Hoje estava a falar com uma irmã lá na igreja e foi muito interessante. Ela já é cristã há alguns anos. Aliás, a mãe dela esteve nesta igreja de criança. Ok? A mãe dela esteve nesta igreja de criança com a sua família. Depois foram viver para outros lugares e ela nunca ia à igreja porque a mãe casou com uma pessoa descrente e infelizmente o marido não a deixava ir para a igreja. Então a mãe nunca ia à igreja, mas educou os filhos na fé, ou seja, falava-lhes de Cristo. E quando ela chegou aos 18 anos, ela começou a perceber, ok, a vida não tem sentido. Então procurou uma igreja, encontrou-nos a nós e começou a frequentar. Então está connosco há uns 6 ou 7 anos. Já casou, entretanto, e agora ela disse, hoje de manhã disse uma coisa interessante. Ao fim de 6 ou 7 anos ela disse, olha, pastor, eu decidi, aqui porque eu fiz um sermão há uns tempos acerca da importância de nós termos um devocional todas as manhãs, de procurar Deus todos os dias. Ela disse, há 40 dias que eu estou a fazer isso e eu tenho notado muitas lutas, mas também muitas diferenças. E é interessante porque muitas vezes há muitos cristãos que não fazem o seu devocional todos os dias, pois ficam fracos, porque nós vivemos numa sociedade agitada. Sempre, se nós não tivermos cuidado, nós ocupamos o nosso dia com todas as coisas e deixamos o nosso devocional com o Senhor para mais tarde, e depois chegamos ao fim do dia sem energia, já não temos vontade de nada. E ao fim destes anos ela compreendeu e ela disse, olha, estou a valorizar, tenho feito levanto-me mais cedo, faço o meu devocional, oro com o meu marido, e isso tem mudado nestes dias a minha vida de uma forma diferente. Ela até trouxe uma pessoa à igreja pela primeira vez há pouco tempo. Muito interessante. Então cultive uma vida de intimidade com Deus. 3 coisas. Avalie as suas prioridades. Busque a presença de Deus acima de tudo. E cultive uma vida de intimidade. Leitura da palavra, adoração, oração. Não permita que sucesso, compromissos, roube e distraia a sua vida. Não permita que o mundo e o enganador que veio para matar, roubar, para destruir, faça com que você não tenha tempo para Deus e que a sua presença e a sua comunhão não seja a prioridade na sua vida. A terra prometida, sem a presença do Rei, é um lugar vazio. Como eu dizia antes, o que dá sentido ao céu é porque o Senhor Jesus está lá. Não é os anjos, é o Senhor Jesus, é o Pai, é o nosso Deus, é o Espírito Santo também. Então possamos buscar o Senhor acima de todas as coisas e entender que em todos os momentos Ele deve ser prioridade na nossa vida. Não nos contentemos com nada mais do que a companhia constante do Senhor cada dia das nossas vidas. Eu tenho um pastor amigo chamado Carlos Macor, que desenvolveu um ministério chamado Vida Frutífera com Jesus, e ele diz isto: se a vida cristã é Jesus, quem tem Jesus não tem falta de nada. Eu aprendi isso com ele. Ele diz, se a vida cristã é Jesus, é a relação com Jesus, então quem tem Jesus não tem falta de nada, não precisa buscar mais nada para satisfazer a sua alma. E ele dizia, a vida cristã começa e termina em Jesus. A nossa vida começou quando nós conhecemos Jesus e tivemos um encontro com Ele, Ele nos libertou do nosso pecado. Esse encontro mudou a nossa história presente, passada e futura. Então a vida cristã começa quando nós temos um encontro com Jesus, na nossa caminhada com Jesus e quando nós chegamos ao céu para encontrar Jesus. Começa e termina em Jesus. Por isso, quando temos Jesus, temos tudo o que precisamos para ser felizes. Jesus é 100% da nossa satisfação e perfeitamente suficiente para hoje e para sempre satisfazer as nossas almas. Não há ninguém que consiga ser plenamente satisfeito se não for com uma presença constante de Jesus na sua vida. Meus amados, nesta peregrinação todos estamos a fazer em direção à nossa terra prometida do céu,
Nós temos muitas conquistas aqui na Terra, não importa. O Senhor diz que quem tem um espírito, não importa a idade, sonhará. Por isso, deixar de sonhar é começar a deixar esta vida, não é? Ou seja, não importa a idade, é preciso sonhar sempre, é preciso ter, mas não esqueçamos que nos nossos sonhos temos que ter Jesus sempre presente. Por isso que a nossa oração seja: Senhor, se a Tua presença não for comigo, não me deixes sair a Ti. Que a sua vida tenha muito sucesso em Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe o seu levantar, o seu caminhar, o seu deitar. Que o Senhor lhe dê prosperidade, saúde, mas que o Senhor lhe dê a sua presença todos os dias da sua vida, até chegar à eternidade. Essa é a minha oração e o meu desejo para cada um de vocês. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Muito obrigado por me deixarem partilhar com vocês.